E esse pão de linguiça, além de bonito, ele é muito saboroso. Você pode modelá-lo no formato de pão ou pode modelar no formato de rosca. E para você fazer esse pão, você precisa, em primeiro lugar, refogar bem a linguiça. E para refogar a linguiça, você pode temperar como você achar melhor, como você gosta. Você pode acrescentar vários tipos de tempero, fica ao seu critério. O mais importante é que ela fique bem sequinha para ir na massa e deixar um sabor bem característico da linguiça. Olá, eu sou a Rafa e hoje nós vamos fazer esse pão de linguiça. Para fazer esse pão, nós vamos usar a linguiça fresca, né? A linguiça toscana eu usei. E aqui vamos usar água, ovo, queijo ralado, você escolhe se quiser colocar ou não, o fermento seco, sal, açúcar, o óleo, se quiser substituir por banha, também é uma opção, e a farinha. A farinha você vai colocando aos poucos. Então, aqui é um copo de água ou 250 ml, morninha, levemente aquecida. Apenas uma colherzinha de sopa de açúcar e uma colher de sopa do fermento biológico seco. Se você não quiser colocar o açúcar, não precisa. O objetivo aqui, por isso que é bem pouquinho, é só para ativar um pouquinho mais esse fermento, dar um alimento inicial para ele. Ele precisa de uma fonte de carboidrato para começar a respirar. Um ovo. O ovo, se você não quiser colocar, também não há necessidade. Fica bom também sem o ovo. E aqui eu usei banha de porco, 50 ml de banha de porco, mas pode fazer com óleo comum. São 2 colheres de sopa do queijo ralado, parmesão ralado, e uma colher de sopa rasa de sal. Se você gosta de um pouquinho mais salgado, pode colocar um pouquinho mais. E a farinha você vai colocando aos poucos. Para essa receita, vamos usar mais ou menos uns 700, 800 gramas de farinha, mas vai colocando aos poucos, jogando na bancada e vai sovando bem. Vai sovar mais ou menos por uns 8 minutos até que a massa fique bem macia. Por isso que eu coloco a farinha aos poucos, ela não pode ficar dura, ela tem que ficar macia. E agora você vai deixar descansar essa massa por uns 20 minutinhos. Após descansar a massa, você vai enfarinhar um pouquinho a bancada, só para não grudar. Tem gente que gosta de passar um pouquinho de óleo, também dá certo. Daí também é uma questão de gosto, né, de cada um. Esse pão eu vou dividir e vou fazer 2 pães, que um eu quero fazer no formato do pão e o outro eu quero fazer uma rosca, tá? Aqui serão mais ou menos 2 pães de 500 gramas de massa, aproximadamente. Se você for vender, precisa de uma balança para que os pães fiquem com o mesmo tamanho, né? Com o mesmo peso. Essa primeira modelagem eu vou abrir com um rolinho, como se fosse mesmo a modelagem tradicional. E vou colocar aqui, repare que a minha linguiça, né? Ela tá já bem sequinha, ela não está soltando água. Se você quiser colocar o tomate, você tem que colocar sem o miolo, só aquela parte que não solta muita água. Eu vou fazer esses cortes na diagonal, nessa parte onde eu não coloquei a massa, e vou vir enrolando, sempre fechando bem, junta bem as pontinhas. E você pode colocar mussarela aqui? Pode colocar mussarela também, vai ficar bem gostoso esse pão de linguiça com mussarela. Eu usei uma forminha número 2, untei com óleo e vou deixar esse pão crescer até dobrar de tamanho, mais ou menos, uns 40, 50 minutos, dependendo da temperatura. O outro pão, eu abri um retângulo maior, de mais ou menos uns 50 centímetros, e coloquei toda a minha linguiça e eu vou enrolar agora na horizontal. Eu vou enrolar a massa no sentido mais comprido. E vou fechar bem. Para fazer essa modelagem, não se preocupe, porque vai cair pedaço de linguiça, vai ficar desajeitado, mas é o tipo de modelagem. Você acerta na forma e vai ficar bonito do mesmo jeito. Você pode fechar assim, se você quiser, né? Tiver menos prática. Ou se você quiser se arriscar, fazer aquela modelagem que está no início do vídeo, nós vamos fazer o quê? Depois que enrolou, você vem com uma faca e vai cortando
a massa ao meio. Lembrando, não se preocupe, vai cair pedaços de linguiça e isso não tem problema. Agora você vai ajeitando a massa, pode ajeitar bem. Ela ficou um pouco grudenta, porque querendo ou não, a linguiça ela solta, né? Mesmo que ela esteja bem sequinha, ela vai soltar um pouquinho de gordura. E agora, com cuidado, você vai transpassar esse pedaço, como se você fosse trançar. Você vai trançar, na verdade, mas só que são duas partes apenas. Passa a outra novamente desse lado. Olha como cai, mas não tem problema. Você vai conseguir ajeitar na sua forma e vai unir e colocar na sua forma. A forma tem que estar untada com óleo. Agora eu deixei crescer meus dois pães, vou passar uma gema e vou assar a 180 graus por uns 50 minutos. Olha só que lindo que ficaram os pães. Esse é o pão. Você, como eu disse, você pode colocar a mussarela se quiser também. Aqui eu fiz apenas com a linguiça. Olha que delícia, gente. O pedaço da linguiça inteira e o pão super macio. Tá aí mais uma dica do nosso canal.